Bom dia, feliz sábado. Essas vinhetas aparecem, parece que a gente é alguma coisa, né? Mas na verdade a gente não é nada. Gente querida, bom dia. É uma alegria estar com vocês. Obrigado à ASEAN e à Mar por apoiarem a Priscila realizando esse evento juntas. Queridos amigos, vamos então meditar um pouco na palavra de Deus. Estamos chegando na época do Natal. E geralmente na época do Natal nós temos alguns encontros familiares. E como é bom reunir a família ou reencontrar a família na época do Natal. E à medida que o tempo vai passando, a gente vai valorizando mais e mais esses momentos de encontros que a gente tem. E quando eu penso nessa palavra encontro entre familiares, entre pessoas, entre organizações, eu me lembro de algumas histórias da Bíblia que também trabalham o tema do encontro. Uma delas, você tem um dos encontros mais lindos da Bíblia. Foi quando a família de José o encontrou no Egito. E o momento mais marcante, quando seu pai pôde abraçá-lo. Deus havia levado José para o Egito para que através de José ele pudesse abençoar o seu povo em função da fome que aconteceu. E você encontra Deus trabalhando de maneira muito especial esse momento. Eu quero convidar você para a gente ler algumas partes da história de José. Abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 37. E nós vamos ler alguns versos para relembrar esse encontro que temos na Bíblia. Eu quero começar com os versos 5 até os 7. Gênesis 37, 5 a 7. Diz o seguinte: Teve José um sonho e relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais, pois lhes disse: Rogo-vos, ouve este sonho que tive. E ele começa a contar o sonho. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes rodeavam e se inclinavam perante o meu. Que história! Deus dá um sonho, e nesse encontro com os irmãos, José conta o sonho, mas o fato de ter contado esse sonho trouxe um problema familiar e um tremendo problema para José. Você conhece a história. Os irmãos planejaram tirar a vida de José, está no verso 20. Planejaram tirar a vida de José. E então, Rúben aconselhou seus irmãos, no verso 21 e 22, não derramem sangue, mas vamos jogar José em uma cisterna. Essa é a história. Depois, eles tomaram a túnica de José, você conhece a história, mataram um bode, molharam a túnica com sangue e enviaram ao seu pai, dizendo que o filho José havia morrido. Você conhece a história. José vai para o Egito, ele é tentado, ele vence a tentação, e então Deus dá para José um tremendo privilégio. Você conhece a história, sabe o que aconteceu. Abra a sua Bíblia agora, em Gênesis 46. Eu gostaria de, nesse momento, ao ler esse texto com vocês, eu queria que você imaginasse o seu filho indo embora, o seu filho ou sua filha indo embora, e a saudade no seu coração, querendo ver o seu filho, a sua filha, e depois de muitos anos, você tem esse privilégio. Você encontra agora, aqui em Gênesis 46, o tremendo encontro entre José e o seu pai. Verso 28, capítulo 46, verso 28. Jacó enviou Judá diante de si a José, para que soubesse encaminhá-los a Gósen e chegar à terra de Gósen. Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. Apresentou-se-lhe, lançou-se-lhe ao pescoço e fez o quê? Chorou assim por longo tempo. E disse Israel a José:
já posso morrer, pois já vi o teu rosto e ainda vives. Gente, imagina que encontro. O único sonho da vida de Jacó ou Israel era encontrar José com quê? Com vida. E depois daquele abraço, depois das lágrimas banharem o rosto dos dois, Jacó diz: agora já posso morrer, porque eu realizei o meu último sonho. Pergunto para você, essa é ou não é uma linda história de encontro? O encontro do seu pai com o seu filho, que ele pensava que estava morto, e Deus preparou um momento especial, onde José, ele reencontrou Jacó, e Jacó teve o privilégio de ver que seu filho ainda estava vivo. Eu quero compartilhar com vocês algumas histórias de encontro, para a gente poder chegar no ponto que eu desejo. Existe outra história de encontro na Bíblia, mas é uma história diferente. Não é uma pessoa se encontrando com um familiar, não. Mas é uma nação se reencontrando unidas em Jerusalém depois de 70 anos de cativeiro. Você conhece a história. Esdras e Neemias fizeram um encontro nacional de Israel depois de 70 anos de cativeiro. Jerusalém havia sido destruída, o povo havia começado a reconstruir o muro, os lugares de adoração, e chegou um momento muito especial. Que momento foi esse? O capítulo 8 de Neemias, ele apresenta um momento onde é reunido todos os que voltaram do cativeiro, que estavam em Jerusalém. E essa reunião, ela foi uma reunião para ler a palavra de Deus. E confesso a você, o que aconteceu lá devia acontecer hoje também. Algumas vezes a Bíblia está sendo pregada, está sendo lida, e algumas pessoas nem prestam atenção lá na igreja. Mas veja o que aconteceu na história de Neemias. O que aconteceu quando ele estava ouvindo a palavra de Deus, quando ele estava ouvindo a lei de Deus. Neemias 8, verso 9 e verso 10. Perdão, verso 12, 9 até 12. Neemias 8, versos 9 até 12. Deixe-me ler o verso 5. Pode abrir a sua Bíblia e aí eu já vou para o verso 9. Verso 5 diz o seguinte: Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. E abrindo ele, todo o povo se pôs como? Em pé, posição de respeito. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu: amém e amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram ao Senhor com o rosto em quê? Em terra. Amigos, veja a reação do povo. Agora verso 8, verso 9 em diante. Neemias, ele era o governador, e Esdras o sacerdote e escriba. E os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis, nem choreis, porque todo o povo fazia o quê? Chorava, porque ele estava ouvindo o quê? Amigos, imagine isso aqui, o povo estava ouvindo a leitura da palavra de Deus, e eles estavam o quê? Chorando, porque eles eram cativos, eles retornaram para Jerusalém. Disse-lhes mais: ide comer carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado a quê? Ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é o quê? A vossa força. Os levitas fizeram calar o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções, e regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram o quê? Explicadas. Uau, que encontro! Um encontro do povo de Israel que havia voltado do cativeiro, e eles, só porque estavam ouvindo a palavra, a leitura da Bíblia, estavam chorando. Que coisa impressionante, que história fantástica. Eu queria mais uma história de família. Você conhece a história.
No livro de Lucas, no capítulo 15, se você quiser abrir a sua Bíblia, pode ir lá. No livro de Lucas, capítulo 15, você tem a história, que a gente chama a história do filho pródigo. E quando você lê o verso 12, é muito interessante a frase desse menino. E ele diz: o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. O filho pede a sua herança e ele então recebe a herança e ele vai embora. Você conhece a história? O filho gastou todo o seu dinheiro, chegou a passar fome. Ele tinha vontade de comer a comida dos porcos. E a Bíblia diz que quando ele caiu em si, o que ele fez? Ele voltou para sua casa. Ele teve um encontro com seu pai. E eu fico pensando, como foi esse momento para aquele pai? Vamos ler comigo a partir do verso 18. Diz assim: levantar-me-ei, e irei ter com quem? Com meu pai. E lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ao longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, fez o quê? Correndo, o abraçou e o beijou. Permita-me usar a imaginação nessa cena. Parece que todo dia o pai sentava-se fora da sua casa e ficava olhando ao horizonte para ver se seria aquele dia que seu filho iria voltar. E quando ele avistou seu filho de longe, a reação dele foi tremenda. Ele levantou, ele o avistou, ele sentiu compaixão, ele correu, o abraçou e o beijou. Que história de encontro tremenda. E continua, verso 22. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa o que, gente? A melhor roupa. Vestiu e ponde-lhe um anel nos pés, um anel no dedo e sandália onde? Nos pés. A pergunta é: por que colocou sandália nos pés dele? Vou explicar para você. No Antigo Testamento tinha uma cultura. Quando você fazia um negócio, quando você negociava com alguém, essa pessoa lhe dava as suas sandálias como garantia. Era como se fosse um contrato. Ela te dava o direito do que você comprou. E quando o pai reencontra o filho, e ele dá sandálias para eles, ele está dizendo: eu estou devolvendo a você o direito de ser filho que você perdeu, que você jogou fora. Ele não queria mais ser filho, ele queria ser apenas um trabalhador. Mas o pai disse: eu estou te dando o direito novamente. São histórias lindas, fantásticas, maravilhosas. E eu quero terminar a última parte do sermão falando para vocês que todas as histórias que há na Bíblia sobre encontros, como a história de José, como a história do filho pródigo, como a história de Israel retornando depois do cativeiro dos 70 anos para Jerusalém, esses encontros, eles apenas nos lembram do último encontro que acontecerá nessa terra de pecado, que é a reunião familiar, final e suprema dos filhos de Deus. Todas as histórias de encontros que eu li com você, ou com vocês, são histórias carregadas de emoção. Eu sei que apenas ouvir a cena, parece que a gente não consegue sentir. No entanto, cada história dessa que eu li é uma história cheia de emoção. Principalmente para aquele que estava voltando. Eu fico pensando, imagina o coração de Jacó ao ver José. Aquele era o sonho de José. Vocês que são pais sabem disso. Como é difícil ficar longe dos filhos. Como machuca o nosso coração. A nossa vontade é sempre estar perto dos filhos, ou que os filhos sejam perto da gente. Como sofre um pai ou uma mãe
que seu filho está fora da igreja como o filho pródigo, a gente fica orando, clamando a Deus para ver o filho voltar, sim ou não? Eu estou cansado de ver, eu estou acostumado a ver pais e mães chorando pelos filhos que saíram e retornaram quando ele está no tanque batismal. O pai e a mãe choram como se, sabe, expressando a emoção de alegria por ver o seu filho voltar. São encontros. Como é bom encontrar a família no Natal, no Ano Novo. Como vai ser bom esse ano, não? Mas eu queria falar para vocês da última reunião. Deus, Ele programou uma reunião. Uma grande reunião. E Ele convida todas as pessoas. Agora nós temos que escolher aceitar essa reunião. Abra sua Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Sabe, Deus, Ele tem um encontro. Ele tem um encontro marcado comigo e com você. Cada dia que passa, nos aproximamos desse encontro. Verso 13 até o verso 18. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dado sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Meus queridos irmãos, as emoções que sentimos nos encontros terrenos não podem ser comparadas às emoções que sentiremos no grande encontro final com Jesus Cristo. Que consolo essas palavras trazem. Que consolo essas palavras trazem. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem uma coisa interessante nesse texto que nós lemos. Por quê? Por quê? Que aparece a palavra ressoada a trombeta de Deus. Por que aparece essa frase? O que tem a ver trombeta? Por que toda vez que você vai, a maioria das vezes, quando a Bíblia fala da volta de Jesus, ela fala de trombeta? O que tem a ver isso? Vou explicar para você. Se você abrir a sua Bíblia em Números 10, eu não vou ler, mas se você quiser ler agora enquanto eu falo, pode ler. Vamos ler. Números 10, eu não tenho tempo. Números 10. A Bíblia, ela tem detalhes que se conectam. Olha o que diz, só os primeiros versos do capítulo 10. Disse mais o Senhor a Moisés: faze quantas? 2 trombetas de prata, de obra batida as farás, e servir-te-ão para convocares a congregação, e para a partida de quê? Olha que interessante, faz a trombeta, faz 2 trombetas, uma vai ser para reunir o povo, e a outra vai ser para a partida de quê? Para convocar a congregação e para a partida dos arraiais. Funcionava assim, a trombeta não tocava todo dia, mas dependendo da forma como a trombeta tocava, o povo sabia, era para reunir a congregação para uma reunião com o Senhor. E depois, a segunda vez que a trombeta tocava, era para a partida dos arraiais. Ou seja, eles tinham que levantar acampamento e continuar caminhando rumo a Canaã. Quando a Bíblia fala de trombeta, ao ressoar da última trombeta, Jesus descerá dos céus, é porque está fazendo menção ao Antigo Testamento,
quando a trombeta era tocada e o povo se levantava para continuar a caminhada para entrar em Canaã. Mas na volta de Jesus, quando tocar a trombeta, vai ser a última trombeta a ser tocada. E vai ser para que o povo que aceitou Jesus como seu Salvador se levante e entre na Canaã celestial. A trombeta vai ser tocada. E o último encontro, ele vai acontecer. Acabou meu tempo aqui, ficou escuro. Eu preciso ver quantos minutos eu tenho. Veja, a trombeta vai ser tocada. E nós, se estivermos vivos, reencontraremos os queridos que dormiram no Senhor. Um escritor chamado James Black escreveu um hino. E o hino diz assim: quando Cristo sua trombeta lá do céu manda tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, e os remidos dessa terra, meu Jesus se incorporar e fizer chamada, lá estarei. Nesse tão glorioso dia, quando o crente ressurgir e a glória de Jesus participar, quando os crentes ressurgidos o saudarem no porvir e fizer chamada, lá estarei. Queridos amigos e amigas, eu queria terminar essa reflexão dizendo para você: no último encontro nessa terra de pecadores, nós precisamos estar. Nossa família precisa estar. E as crianças e adolescentes que vocês cuidam precisam estar. Eu tenho um sonho de ver Jesus voltar enquanto eu estiver vivo. E se eu tiver esse privilégio, eu quero estar perto do cemitério aonde meu pai foi sepultado. Porque os cemitérios são os lugares que nos fazem... Obrigado, Débora. São os lugares que acontecem as piores despedidas desse mundo. Quando nós vemos aqueles que amamos sem vida. Resultado da entrada do pecado nesse mundo. Mas esse encontro, ele irá acontecer. E nós precisamos nos preparar para esse grande dia. Eu quero estar lá. Eu sonho com esse dia. Eu almejo por esse dia. Eu não sei você, mas eu almejo por esse dia. Esse ano, um pastor da nossa união, um bom pastor, levou seu filho para a escola de manhã, para a escola adventista. E após a aula, o garoto começou a passar mal. O pastor levou o garoto para o hospital. Quando foi na madrugada, o filhinho dele já estava sem vida. Menos de 24 horas. Eu acompanhei de longe, eu não pude estar no velório, mas depois eu fiz questão de visitar aquela família pastoral. E confesso a vocês, que dor no coração. Era apenas uma criança. Acho que tinha 7 anos, 8 talvez, eu não me lembro. Eles choraram bastante, obviamente, mas quando a gente terminou a visita, eles estavam felizes, confiando na promessa de Deus, de que um dia esse encontro irá acontecer. Sábado passado eu estava no Acre e eu fui numa igreja do sítio. E esse pastor, a família é desse local. E o filhinho está sepultado no sítio. E ele estava lá, inaugurando a igreja. Sabe, amigos, Deus, Ele quer que eu e você nos preparemos nossa família e a nossa igreja para esse grande dia. Amém? Eu queria convidar você para cantar comigo, não, com a equipe de louvor. A equipe de louvor está aí? Uma música tremenda chamada Não Tardará. Não tardará. Se você deseja se preparar para esse encontro, você vai ficar em pé e você vai cantar com a gente do fundo do seu coração.
não tardará. Esse dia está chegando, esse dia está chegando. E nós vamos estar lá. Cristo irá voltar, não tardará. Vamos para lá, não tardará. Cristo irá. Com Jesus, não tardará. Cristo irá voltar, não tardará. Vamos para pois vamos logo subir, e quero junto a você, lá no céu, conversar com Jesus. Não tardará. Cristo irá voltar, não tardará. Vamos para lá. Amém? Vamos orar? Querido Deus e Pai que está nos céus, obrigado porque esse será o encontro mais emocionante da história, quando o Senhor voltar a essa terra pela segunda vez. Senhor querido, ajude-nos a nos preparar para esse dia, a preparar nossa família, nossas crianças e adolescentes. E obrigado, Senhor, porque quando o Senhor voltar, haverá encontros tremendos entre famílias que foram separadas pela morte. E obrigado, Senhor, porque pelo seu precioso sangue, um dia estaremos lá. Colocamos esse encontro em suas mãos, que seja uma bênção. Uses cada orador. Oramos em nome de Jesus. Amém.